sobre filosofia, eu vou sentar para ler o texto. Você pode falar de novo? O panorama da temática da corporeidade na fenomenologia de Wittgenstein. E o desafio é o seguinte, que eu posso ir rápido com a carroça, mas dá depois no final aquela sensação de que foram ditas muitas coisas, a gente não conseguiu pegar alguma coisa, e muito devagar, eu não sei se vou compreender a dinâmica da riqueza que há nos escritos dela, eu vou tentar fazer o meio termo. Então, depois das perguntas, qualquer coisa são uma oportunidade de esclarecer alguma coisa ou outra. Bem, quando se fala sobre fenomenologia da corporeidade, logo se evocam quais nomes? Merleau-Ponty, Jean-Henri, Jean-Paul Sartre. Mas, frequentemente, se esquece dos fenomenólogos da Sociedade Filosófica de Göttingen, como Hedwig Konrad Martius, Edith Stein e, sobretudo, Russell, do qual todos os demais beberam e são bebedores. Isso é muito importante porque Russell compreende a corporeidade como uma dimensão para determinados fenômenos a serem investigados na região da consciência. Ele aproveita-se da distinção própria da língua alemã, que faz os termos Körper und Leib, que são termos, portanto, que não se pode afirmar de modo algum que é original do Russell nem da Stein, que é próprio da língua alemã, para compreender essa dinâmica do que seria a corporeidade. Depois eu vou ver a questão da tradução. Vou fazer um toque para isso, se eu conseguir chegar até lá. Embora apareça em suas pesquisas desde a primeira década do século XX, com o texto Ding und Raum, Coisa e Espaço, e permaneça central também nos textos sobre lições sobre as sínteses passivas e no texto mais tardio de Crises, o tema da corporeidade é propriamente aprofundado num texto chamado Ideias 2. Mas o que significa dizer que os primeiros fenomenólogos investigaram fenomenologicamente a corporeidade? O que significa isso? Talvez essa seja mais uma oportunidade de aclarar o que se deve entender por fenomenologia, segundo esse círculo chamado Círculo de Göttingen. Hoje, fenomenologia é tudo e nada, né? A primeira coisa a se considerar é que não estamos falando propriamente de um método quantitativo, como aplicado pelas ciências empíricas, em que a corporeidade é analisada desde a verificação externa dada pela medição da experiência natural. Apesar da corporeidade em seus aspectos espacial, material e orgânico ser o objeto central das ciências empíricas, tais aspectos não esgotam a doação do objeto, pois o objeto possui ainda o plural de quid, né, aqueles elementos essenciais, qualitativos que correspondem necessariamente à chamada e sua estrutura ôntica. E esse é o campo que as ciências positivas não dão conta e que nós precisamos de uma ciência própria. A gente vai chegar lá. Assim sendo, a fenomenologia, isso daqui é só uma introdução, tá? Não se prenda que essa introdução eu quase poderia pular, mas vamos lá. Assim sendo, a fenomenologia, desde os primórdios, com os estudos em Munique e inaugurada com as investigações lógicas de Russell, consolida-se na descrição do terreno das aparições fenomênicas à consciência do eu. Abro aspas, segundo Stein. O método filosófico que nós buscamos consiste na descrição fiel dos fenômenos. Fecha aspas. Pois nele, abre aspas, temos algo indubitável na qual todo conhecimento e certeza devem, em última análise, ser ancorados. O verdadeiro objeto da proto-filosofia, da filosofia primeira, né? Fecha aspas. Os fenômenos interessam a fenomenologia não apenas como fatos, mas como horizonte de essencialidades que devem ser clarificadas. Todavia, até aqui, no horizonte de essencialidades, se opera uma suspensão de juízo e a redução idética. Quem participou da mesa do Guilhermino e do professor Tourinho. Já a redução transcendental é operada apenas pela fenomenologia pura, enquanto coloca inclusive o mundo em suspensão. Segundo Stein, abre aspas, a tarefa da fenomenologia pura, portanto, da transcendental, consiste em examinar, segundo sua essência, o eu puro, a vida originária da consciência e as unidades de vivências que a consciência constitui. E é aqui,
falando de círculo de Göttingen, que aí a gente vai ter a oportunidade de compreender melhor o que o círculo de Göttingen pensava. Vamos ver se vou chegar lá, tem 300 páginas. É aqui que o círculo de Göttingen toma um caminho muito particular em relação à fenomenologia russeliana. Apesar dos fenomenólogos de Göttingen compreenderem, cada um a seu modo, o papel da redução transcendental proposta expressamente ideias únicas, mas já prenunciada nas sextas investigações das investigações lógicas, eles viam na intuição de essência o grande potencial fenomenológico das investigações dos objetos e, portanto, na fenomenologia do objeto, a fundação de ontologias regionais. Isso eu vou esclarecer depois. Assim, o dito retorno às coisas mesmas era acentuado por esse círculo de Göttingen como a enunciação a priorística da essência dos objetos. Enunciação a priorística da essência dos objetos. Enquanto Husserl, pela analítica transcendental, acentuava a análise intencional, analítica intencional, e desse modo os atos da subjetividade transcendental. Não vou entrar nessa questão. Seguimos. Mas por que tudo isso é importante para compreender a fenomenologia de Stein? Ela estava no olho do furacão. Pois apesar de Stein compreender o papel da redução transcendental, como veremos, e não reduzir a filosofia à ontologia, ela articulará a fenomenologia enquanto uma descrição do sentido do ser, o que permitiu, portanto, elaborar uma ontologia da corporeidade. Pronto, agora a gente pode entrar na casa e ver o que tem mais ou menos. Não é somente presunçoso da minha parte apresentar toda a fenomenologia da corporeidade de Stein, que está presente em todas as suas obras. Então, isso eu posso passar depois, é um pouco fruto do meu mestrado, mas está transversalmente em todas as suas obras, ela trata sobre corporeidade e nunca esquece. E não é assim uma nota, são páginas e páginas e páginas. Por que eu estou fazendo todo esse percurso? Pois gostaria de oferecer pistas gerais, arbitrariamente destacadas, arbitrariamente porque eu estou destacando segundo o meu próprio entendimento, que permitam a redescoberta de Stein pelo pensamento fenomenológico, como, agora o título Letras de Fogo, fenomenóloga da corporeidade. Ela precisa ser conhecida como fenomenóloga da corporeidade. Então a gente vai passar para a ontologia fenomenológica. Ontologia, ciência do ser, daquilo que é, em termos gerais. Para a filosofia, quanto tempo eu tenho? Para a filosofia, quanto tempo eu tenho? A filosofia não é uma ciência que procede da experiência. Por que ela não procede da experiência? Não interessa à filosofia os aspectos contingentes. O que interessa à filosofia são as propriedades que correspondem necessariamente ao ontozon, isto é, ao ser da coisa. Nesse sentido, à medida que a filosofia é uma investigação essencial dos objetos, podemos chamá-la de ontologia, apesar da ontologia não esgotar o trabalho filosófico, como a gente vai ver daqui a pouco. A ontologia pode ser erigida em seus aspectos formais e materiais. Eu vou precisar exemplificar. A ontologia formal, o Husserl elabora isso bem em Ideias 1, parágrafo 149. A ontologia formal seria mais ou menos o seguinte: eu tenho uma estrutura de um prédio. Essa estrutura é uma estrutura oca, mas ela é a estrutura que eu permita colocar paredes, que eu permita decorar, que eu permita colocar lâmpadas, que eu permita preencher. Essa estrutura formal, quem vai se preocupar é a ontologia formal. Quem vai se preocupar com o quê? O que é o objeto, o que é o estado de coisa, o que é o ser em geral. O que me permite que eu diga que este giz é um objeto e que eu seja um objeto? Eu estou lidando aqui. Mas quando eu passo para o preenchimento dessa estrutura, então eu preencho essa estrutura, que a gente chama na filosofia, materialmente. Preenche a matéria. Então eu saio do preenchimento da estrutura do ser em suas estruturas gerais para preenchê-la com o seu
conteúdo material. Quando eu passo para preencher esse conteúdo material, agora eu preciso voltar a sentar, porque o texto vai continuar. Eu passo então para o que... eu passo de uma estrutura ôntica formal que pertence invariamente ao objeto em geral, ao estado de coisas e às relações meriológicas. É um nome complexo, mas é a relação entre parte e todo, né? Por exemplo, a relação dos órgãos com o organismo todo, um exemplo, né? Todavia, a estrutura ôntica material da ontologia material não é a mesma para diferentes regiões de objetos. Cada regiões ônticas de objetos preencherão essa estrutura de um modo próprio. Então, se vocês... Vamos pensar as ontologias que a fenomenologia faz, em geral, evoca. Daqui, a natureza, a ontologia do espírito. Depois, Husserl vai falar de uma possível ontologia da cultura. Por que isso é importante? Porque isso vai ser determinante para nós também conhecermos como chegamos a conhecer o conteúdo material desses objetos. Então, vamos lá, eu seguindo a terceira página. Assim, como a essência não está separada do fato que a deflagra, porquanto, aí citação de Stein, porquanto todo objeto factual possui uma essência, e toda essência é essência de objetos. Então, se vocês disserem assim, onde está a essência do giz? Aqui, no giz. Não é? O professor Miguel Lafud usa, né? Então a gente vai fazer descamar a cebola para chegar na essência. Não, cada parte, onde tiver cebola, é cebola. Não é que eu descamo. Eu quero saber, análise, por exemplo, sei lá, vou fazer uma análise da relação econômica. Então eu tenho que ir tirando as camadas para chegar uma hora. Não, quando você tirou as camadas, chega uma hora que você não vai encontrar mais nada. A questão está como chegar ao determinante que é invariável. Na cebola, eu tenho a cebola roxa, eu tenho a cebola branca, tenho a cebola mais ácida, menos ácida. Mas qual é o determinante que quando eu chego nessa cebola, eu falo assim, é cebola roxa, a branca está. O fundamento de todas as ciências. Nesse sentido, porque todas as ciências dependem do seu objeto. E aqui nós vamos tentar esclarecer qual é a essência invariável dos objetos. Isso daqui justifica a possibilidade do que Stein vai chamar de fisiologia fenomenológica. Tem psicologia fenomenológica, agora, prazer, fisiologia fenomenológica. Assim como eu posso tematizar esses objetos, no caso, eu vou tematizar o puro corporal. Então eu posso tematizar o puro psíquico, eu vou tematizar o puro corporal. O que eu faço quando eu vou tematizar o puro corporal? Eu vou encontrar as suas relações eidéticas, os seus elementos a priori, como unidades de sentido e horizonte de possibilidade. Por exemplo, os horizontes de possibilidade que a corporeidade pode assumir. Então, se eu vejo um corpo que não tem a minha forma, não é porque ele não é corpo, mas que está no horizonte da essência do corpo poder assumir uma forma dita deficiente, por exemplo. E continua corpo. Porque eu tenho o mesmo fenômeno em sua variação idética. Isso a Stein herda do Husserl, ela vai chamar de fisiologia, que depois Husserl vai chamar de somatologia, que é uma somatologia filosófica. Isso dá um panorama para a gente chegar a compreender, afinal, por que Stein se preocupa tanto com a corporeidade e como é que ela vai depois fazer suas descrições. Eu não sei se ajudei, se atrapalhei, mas era isso. Para mim é excelente. Veja, a
passagem de um objeto em sua estrutura rígida, agora me veio, para a passagem de um objeto em sua constituição temporal de aparição. Aqui está uma voz dissonante entre Russell e Stein. Voz dissonante. Dissonante, gente, a gente vai ter que tomar cuidado, não é assim. Um é contra o outro, ou um não entendeu mesmo. Cuidado, não é propriamente isso, é projetos diferentes, propostas dependendo da coisa. Tá. Russell vai dizer o seguinte, no texto de Ideias 3, ele tem uma afirmação categórica. Fenomenologia não é ontologia. Isso vai de frente de tudo que eu disse até agora, mas não vai. De que modo? Bem, nós temos uma relação fundamental com o conhecimento do sujeito e do objeto. Na fenomenologia isso vai se transformar em o sujeito conhece como? É o eu com os seus atos noéticos que se dirige ao objeto como um noema. É coisa simples, mas na escrita parece que é muito difícil, né? Mas é simples, é isso. Nessa relação, a ontologia vai priorizar o noema como um objeto em sua estrutura fixa. E o Russell vai dizer, a fenomenologia não vai poder, sobretudo transcendental, se prender ao objeto em sua estrutura fixa. Ela vai ter que ver a aparição do objeto no seu fluxo de consciência. Só que o interessante do negócio é porque, por exemplo, eu estou percebendo aquela garrafa de cerveja. Eu passo para cá e é a mesma garrafa, a mesma percepção. A questão está que nessas relações de flutuação temporal, tem que ter um fixo. O objeto o que o Russell quer apontar é que a fenomenologia vai buscar descrever o processo de aparição do objeto. Só que o Stein não perde isso em conta de modo algum. Só que o que aqui eu estou tentando apontar é que ainda dentro dessas aparições ele permanece com a sua identidade. Heráclito e Parmênides, juntos. Casaram e agora vivem juntos. Com certeza. Muito bom, muito bom. Sim. Ótima sua apresentação. E eu posso falar, eu até vou te pedir que você não apague o quadro. Porque ele me ajuda ali na ontologia material. E agora, quando você falou, né, do aspecto noemático, do noemático e da noesis noema, é a questão das expressões, das manifestações da força vital, ela, como fenômeno, elas estão nesse âmbito da ontologia material. E foi muito bom quando você falou das flutuações, porque o fenômeno que se mostra, ele é em si, finalizou, né? Agora, as flutuações são pertinentes e elas caracterizam, elas se atualizam nessas flutuações. Parabéns, viu, Lu? Você lidou com aspectos muito difíceis, né? E traduziu de uma forma especial. Parabéns. Palmas. Obrigado.